Ei, talvez você me conheça por outro nome? Mohamed. Virou costume eu trazer a história do novo campeão quando há uma luta de campeonato, e muitos de vocês já esperam por isso. Mas houve um lutador que alcançou o topo, porém não trouxe para vocês, pois não esperava o resultado e não tinha a história pronta. Além de que eu não encontrava uma maneira de contar a história sem que nós adormecêssemos, eu fazendo e vocês assistindo. Mas é hora de falar sobre o elefante na sala. Portanto, deem as boas-vindas ao Ecuberso, ao homem cujo nome você deveria lembrar, mas que quase ninguém faz. Belal Muhammad. Nasce em 9 de julho de 1988, na cidade de Chicago, no estado de Illinois, Estados Unidos. Nosso divertido protagonista de hoje é filho de imigrantes palestinos que se estabeleceram em solo yankee, buscando melhores oportunidades de vida. O protagonista teve uma infância tranquila, com pais que trabalhavam duro para sustentar os 4 filhos. E não havia um gosto particular pelas artes marciais. De fato, o gosto era inexistente. Belal passou anos imerso em seus estudos, sendo considerado um bom aluno. No ensino médio, ele começou a treinar luta, acreditando que se destacasse, poderia ser recrutado numa universidade importante. Sabotagem! Ele não conseguiu. O quê? Como assim não? Mas, por coisas da vida, seu treinador seria Lewis Taylor, que anos depois se tornaria campeão do Professional Fighters League. Entrou na Universidade de Illinois para estudar essa carreira que te permite se tornar uma criatura sugadora de sangue sem alma e delinquente com licença. Estou me referindo ao direito, não às ciências políticas. Belal esperava ser advogado e certamente teria se saído bem, pois é bom em tomar decisões. A questão é que um dia ele estava lendo uma reportagem que fizeram na imprensa sobre o antigo treinador, Lewis Taylor, e como ele estava tendo muito sucesso, e Belal se surpreendeu. Além disso, ele ficou curioso para saber se alguém como ele poderia tentar algo do tipo. Então, ele entrou em contato com seu antigo treinador, que o convidou para treinar, e segundo Belal, depois de uma aula ele disse que isso era a sua praia, chegando até a dizer que se tornou um vício. Belal diz que começou a treinar aos 23 anos, mas esses números não batem. Ou seja, nascendo em 1988 e fazendo sua primeira luta amadora em 2010, são 22 anos, não 23. Mas, independentemente, é bastante claro que ele começou a treinar relativamente tarde para a média de um lutador de artes marciais mistas, profissional da elite de hoje em dia. Certo, e... Falando de artes marciais mistas, amador, Belal teve 2 lutas, as quais ele ganhou e fez sua transição para o esporte profissional em 2012. Estreando na promotora Hustler Fight Club, ele enfrentou e venceu Justin Brooks por nocaute técnico no primeiro round, de acordo com o registro. E eu recomendo que vocês valorizem esses KOs ou KOs técnicos, porque eles são tão raros quanto o amor sincero de um ex. Bastante raros e inexistentes, e falando de escassez, você sabe o que também é bastante raro? Vídeos ou fotos de suas lutas anteriores ao UFC. Em pouco mais de 3 anos, ele conquistou mais 8 vitórias, ampliando seu recorde, sendo 2 por meio de caos técnico e 6 por decisão unânime. Além de conquistar o título inaugural dos meio-médios do Titan Futebol Clube, clube de lutas. Até aquele ponto de sua carreira, nosso protagonista teve que mentir para seus pais, mas especialmente para sua mãe, que pensava que seu filho estava ganhando muito dinheiro, quando na verdade não era assim. Ele não acreditava que entraria no UFC, considerando-se um lutador de segunda categoria. Temia passar vergonha no octógono ou ser gravemente ferido. E, na opinião dele e de seu treinador, o dinheiro não compensava o risco. Mas deve haver algo na voz de Dana quando ele faz a ligação, que apaga sua memória. Porque, quando Dana o chama para entrar como substituto contra o Shuban, tudo isso que ele pensava de repente desapareceu. Foi coincidência?
E assim foi, como em 7 de julho de 2016, com um recorde de 9-0, ele fez sua estreia no octógono. E certamente estava certo de que poderia se machucar, porque Juvan deu uma surra nele. E ele conseguiu uma vitória, frustrando a estreia do nosso protagonista. Contudo, eles ganharam o bônus da luta da noite e um dinheiro extra sempre é bem-vindo. 2 meses após sua estreia conturbada, ele enfrenta Augusto Montânio, a quem vence por nocaute técnico com um forte ground and pound no 3º round. Assim, somando sua primeira vitória no UFC, campeonato de luta definitiva. Mas como você sabe, algumas lutas são boas e outras ruins. E na próxima ele tem que enfrentar o, naquela época muito duro, Vicente Luque. Ele leva um gancho de esquerda na cabeça e é finalizado com joelhadas hiperviolentas e desnecessárias. Após ser nocauteado, ele fica 3 meses afastado, mas retorna no UFC 208 para dominar e vencer por decisão unânime contra Randy Brown. 5 meses depois, ele repete o feito contra Jordan Meine. Em novembro de 2017, ele enfrentou Tim Means em uma luta de 3 rounds, que foi bem divertida para os padrões de Belal. No final, nosso protagonista venceu por decisão dividida dos juízes. Resultado que, como de costume, não convenceu a todos. Não convence nem os juízes, que dirá o público casual. Ele adicionaria outra decisão ao seu recorde ao derrotar Chance Han Country, mas depois seria dominado do começo ao fim por Geoff Neal. Nosso protagonista venceu por decisão unânime em sua estreia, mostrando ter um golpe capaz de competir com o de Ben Askren ou Ravid. Mas se há algo que devemos dar crédito a Belal, é que ele pode cair e se levantar muito rápido. Após este contratempo, ele encerra 2019 com 2 boas vitórias. Primeiro, e para surpresa de ninguém, ele leva uma decisão contra Curtis Millender. E ele faz isso submetendo com um belo mata-leão ao especialista em judô Takashi Sato, no 3º assalto. Boa entrada com a perna dupla, algo que ele faz muito bem. Ele calcula suas pernas duplas e se coloca na defensiva após o disparo. Agora ele o tem. Além de sua primeira submissão, ele também leva o bônus de performance da noite. Entre 2020 e 2021, ele soma mais 2 decisões. Uma contra Lee Mangudi e a outra contra Diego Lima. Com um recorde de 18, 313 dessas vitórias, por decisão, 2 coisas ficaram claras. Era mais provável o cabelo de Dana crescer do que Belal nocautear alguém. E que ele havia escolhido o apelido errado,
Porque em vez de ter o apelido de Lembre-se do Nome, deveriam ter lhe dado Tomador de Decisões. Eu me lembraria desse apelido. Sério, pense nisso. No dia 13 de março de 2021, ele enfrenta Leon Edwards pela primeira vez, em uma luta de curto prazo. Inicialmente, Edwards dominaria a luta. Mas no segundo round, ele quase o cega ao enfiar um dedo no olho dele, prendendo a pálpebra. Olhem isso! Vale lembrar que isso não ocorria no Pride, pois eles possuíam as melhores luvas de artes marciais mistas já criadas. Ai, Pride, como dói pensar em você e saber que não está aqui. A luta foi declarada sem contestação, porque Belal não poderia continuar devido à lesão. E dizer e lembrar que Leon já tem sua história no canal. Seu almoço se entrelaça fantasticamente. E, a propósito, sua história é uma coisa que acho que esqueci de comentar. E é que nos fóruns de fitness há uma espécie de adicção homoerótica com o corpo de Leon. Algo assim como que sua estrutura e suas proporções são perfeitas. Ele é um gato. Depois de quase fazer Michael Bisping soma 3 decisões entre nomes bastante bons. Demian Maia, o Garoto Maravilha Wonderboy Thompson. Muito bom para acabar com as lutas, Ribó. E uma revanche contra Vicente Luque, obtendo assim a melhor sensação que um homem pode ter. A vingança, que espero que algum dia você alcance. O único veredicto é vingança. Em 22 de outubro de 2022, no UFC 280, ele enfrentaria Sean Brady, que tinha um recorde invicto de 15 vitórias e era um submissor, apesar de não ser um nocauteador. Mas talvez porque era o dia 22 de 2022, ou porque alguns planetas se alinharam, algo incrível aconteceu. Belal conseguiu vencer por nocaute técnico à força de porrada. Ele conseguiu! Esse louco filho do demônio conseguiu! Sua performance da noite lhe garantiu um bônus e a vitória, além de quebrar a invencibilidade de Sean. Nessa época, Belal buscava uma revanche contra Leon Edwards, mas este recusava, não considerando-o digno de outro confronto. Você não é digno. Diante disso, o UFC programa uma luta contra o sempre duro Gilbert Burns, que se supunha ser um adversário bastante difícil. Mas ele conseguiu fazer o que sabe melhor. Ele não chuta, tendo uma mentalidade mais defensiva. Apesar das limitações, tem lidado bem com a situação. Conquistando uma decisão unânime e com essa vitória, se posiciona como o desafiante oficial ao título que estava nas mãos de Leon Edwards, que já não podia mais evitar nosso protagonista. Na conferência pré-luta, Belal mostrou irritação com Edwards por tê-lo evitado por muito tempo, além da lesão no olho. E ele cometeu a falta, me machucou e a luta parou por isso. Supostamente este é o meu lugar, o meu momento de brilhar. Foi como se ele tivesse me roubado isso. Além disso, para esta luta, ele se preparou com a equipe de Ravid Nurmagomedov e até chegou a dizer que agora tinha as mãos como Canelo. Isso é mentir muito ou ter muita confiança. Cuidado! No dia 27 de julho de 2024, em Manchester, Inglaterra, Belal e Leon Edwards sobem ao octógono para o que se supunha que seria uma surra por parte de Leon.
era Belal, o cara que não nocauteava nenhum idoso, o cara mais chato da categoria e provavelmente um dos mais chatos de todo o UFC. Enfrentando um excelente golpeador que acabara de fazer isso com Kamaru Usman. Que chance Belal teria? Bem, é um grande erro pensar assim. Neste esporte, tudo pode acontecer. E Belal se encarregou de demolir Leon durante 5 rounds, chegando até a estampá-lo no chão com essa belíssima queda com pressão na coluna. Após 25 minutos, os juízes lhe concederam a vitória. Como não? Por decisão unânime a Belal Mohamed, tornando-se assim o novo campeão de peso meio-médio do UFC. Provocando terror nos seguidores do Artes Marciais Mistas. E um susto de acidente vascular cerebral a Dana, que, como você já sabe, detesta lutadores chatos e não apreciados como Belal. Na verdade, eu diria que ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas falaremos sobre isso mais tarde. Querendo sair o mais rápido possível de Belal, foi programada uma luta com o desafiante Shavkat Rakhmonov, mas Belal teve que se retirar da luta devido a uma infecção em um dos dedos do pé. Que soa como desculpa, mas é real. A luta seria reprogramada, mas desta vez, Rakhmonov foi quem desistiu por causa de uma lesão no joelho. E quase mandei Dana para o hospital por pensar que teria que aguentar Belal como campeão o ano todo. Ele tem uma ideia que à primeira vista parecia um ato desesperado, mas que, se desse certo, poderia ser benéfico para o UFC e a atenção de Dana. Ele dá a oportunidade de lutar pelo título ao 5º na divisão, Jack da Madalena. Este australiano de origem italiana estava programado para lutar contra John Edwards, mas ao receber esta chamada, não hesitou em aceitá-la. E no dia 10 de maio de 2025, em Quebec, Canadá, o mestre das decisões sobe ao octógono para enfrentar o desafiante inesperado. E chegando à luta, Belal sairia com seus supostos punhos de canelo para enfrentar o desafiante. Não tardaria a mostrar a diferença entre os dois em termos de técnica de boxe. Em vez de fazer seu trabalho de derrubar, controlar e esmagar ao máximo, Belal persistia em tentar dominar com os punhos, mas suas tentativas iniciais de derrubar foram defendidas por Jack. O fato é que a partir do 3º round, a luta se transformou em um festival de violência patriarcal que vale a pena ver novamente. O problema é que com uma abordagem como a que Belal levava nesta luta, o desejo de provar aos outros que pode superar seu adversário no jogo dele. É uma história que já vimos, que geralmente não acaba muito bem, e eu não sei por que continuam tentando. Quando Belal tentou fazer os ajustes, já era tarde demais. Ele tinha levado mais golpes do que a esposa de Alberto Fernandes, e para os juízes, a decisão foi óbvia. Após o toque final do que pode ter sido a luta mais emocionante da carreira do nosso protagonista, ele perde o título por decisão unânime. Eu acrescentaria que, por ter uma estratégia de idiota, você é o campeão e seu estilo te levou a isso. Por que você começaria a experimentar em sua primeira defesa? Você fez uma rodada Rose de manual. Enfim, infelizmente para Belal, desta vez não houve decisão que o salvasse. E certamente Dana e boa parte dos seguidores do UFC, campeonato de luta definitiva, estamos mais tranquilos agora que Belal não é campeão. Não é pessoal, mas como lutador, acho chato. Com seu poder no wrestling, treinando com Javid, poderia ser, pois é, um Javid ou um Islam, mas não é. Falta-lhe poder de golpe, falta-lhe técnica de submissão. E por essa falta é um lutador, dos que eu chamo de controlador, já que seu poder na luta só usa para amassar as pessoas. Apesar de ser possível desfrutar e aprender com essa técnica de controle, ela é entediante, especialmente para pessoas casuais. Seu recorde fica neste momento em um sólido 24-4-1, posicionando-se aqui na lista de vitórias puras de artes marciais mistas. Não lamento que ele tenha perdido o título, pois, como fã, prefiro assistir a lutas interessantes, algo que Belal não oferece. Mas tenho que admitir que acho incrível que, sendo na minha opinião, tão limitado tenha chegado tão longe.
Não acredito que ele seja campeão mundial novamente, mas também não pensei que seria possível na primeira vez. Mas pelo menos posso dizer que ele foi, algo que muitos com melhor potencial não conseguiram alcançar. Veja o Colby, que só obteve um título interino. Muitos outros lutadores, mesmo se dedicando ao máximo, nem chegarão ao UFC. Acho que Belal é um claro exemplo de que Confúcio estava certo quando disse: não importa o quão devagar você vá, o importante é não parar. Obrigado por estar aqui.